E se o meu parceiro não apoiar a minha transição? Olá! Você pensa em mudar de carreira, mas uma pergunta aparece antes de qualquer plano. E se meu parceiro não apoiar? Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreiras para mulheres 40 mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. O que você vai ouvir aqui é psicologia relacional aplicada à transição profissional e não nasceu ontem. Vamos lá! Hoje nós vamos falar de um medo silencioso que trava muitas decisões. O medo de não ter o apoio do parceiro na transição de carreira. Pensa aqui comigo, você já sentiu receio de compartilhar um sonho, um plano novo com seu marido, com medo da reação dele? Quando eu falo marido, gente, parceiro, parceira, tá? A pessoa com quem você está, ok? Já teve esse medo de compartilhar planos, desejos, receios aí nesse sentido? Estudos da psicologia do casal, como os de John Gottman, um estudioso nessa área, mostram que o suporte emocional mútuo é um dos maiores preditores de sucesso e bem-estar, mas também mostram que relacionamentos passam por instabilidades, normal, né? E quando uma mulher cresce ou muda seu papel, essas instabilidades podem aumentar. Voltando a falar sobre o medo, eu quero te dizer uma verdade muito importante. Esse medo ele não é superficial, ele é estrutural. Estrutural como assim? Vamos lá. Teoria do apego de John Bowlby. Essa teoria, desenvolvida pelo John Bowlby e aprofundada por Mary Ainsworth, mostra que a nossa sensação de segurança emocional, ela influencia diretamente a nossa capacidade de explorar o mundo. E essa teoria, ela postula que a necessidade inata, ela vai lá na nossa vida infantil, como que nasce esse apego, a nossa forma, tá? Deixa eu ir por partes aqui, né? Como nasce essa sensação de segurança emocional, que vai influenciar diretamente nossa capacidade de explorar o mundo, consequentemente, nosso relacionamento, tá? Então, nessa teoria, ela descreve o seguinte, que nós, quando bebês, temos uma necessidade inata de estabelecer laços emocionais com um cuidador principal. E a forma como esse laço emocional vai se estabelecer é que vai constituir a base para essa segurança emocional no futuro. Essa base pode ser segura ou não, tá? E o bebê busca estabelecer essa base porque isso é vital para a sua sobrevivência e para o seu desenvolvimento emocional. Essa relação, ela molda modelos funcionais internos que vão influenciar o comportamento social e os relacionamentos ao longo da vida. A gente acaba desenvolvendo, eu estou resumindo, tá, gente? Mas a gente acaba desenvolvendo, de acordo com a teoria, um dos 4 padrões de apego que são definidos nesse construto. O primeiro padrão é o apego seguro. A criança confia no cuidador, sente-se livre para explorar e regula bem as suas emoções e se torna um adulto resiliente. Tá? É um adulto, o cuidador é aquele adulto que acolhe, né, que não se estressa com qualquer reação, então gera segurança na criança, a criança segue confiante vida fora. Uma tendência, tá? O segundo padrão é um apego ansioso ou ambivalente. A criança começa, pelas reações do seu cuidador, a temer o abandono. Então, ela é insegura, se torna insegura e começa a exigir muita atenção, pois o cuidador age de forma inconsistente. Ora acolhe, ora não acolhe, sugere insegurança. Tá? Essa criança vai gerar esse padrão de apego ansioso ou ambivalente nessa criança. Terceiro padrão é chamado de apego evitativo. É quando a criança minimiza suas necessidades emocionais e evita a proximidade, porque o cuidador ele é distante ou rejeitador. Então, se ele é distante ou rejeitador, eu vou evitar chegar muito perto. Tá? Então, a gente tem um apego evitativo, evita chegar muito perto ali, porque vai ser acolhida. E o quarto padrão é o apego desorganizado. O apego desorganizado é um padrão que reflete
medo e comportamentos incoerentes, frequentemente associados a traumas, tá? A teoria vai destacar o seguinte: essas experiências precoces, embora elas formem uma base estável, elas podem evoluir e mudar com novas vivências afetivas, tá, ao longo da vida. Isso é muito importante, porque, nossa, se eu estabelecer esse padrão na infância, eu estou condenada a isso para sempre? Não. Você pode e deve trabalhar isso se for, você identifica que o seu padrão não é um padrão seguro, tá? Então, isso muda, isso evolui, às vezes de forma natural, porque você encontra pessoas que vão ter outra forma de se relacionar e que vão te ajudando a transformar esses padrões. Excelente. Mas pode ser que a gente carregue esses padrões vida afora para os nossos relacionamentos de forma geral. E aí, trazendo para o nosso contexto de medo do parceiro não apoiar, você está sentindo medo de alguém que deveria ser uma base segura. E vice-versa, né? Você também uma base segura para essa pessoa, para as necessidades dela. Então, uma relação madura, dois adultos, homem-homem, mulher-mulher, enfim, os parceiros deveriam ser uma base segura, um para o outro, naquilo que der e vier. Então, pode ser que outra coisa esteja em jogo aí nesse medo, mas eu vou me basear nessa questão do apego, ok? Essa teoria ela faz a gente pensar de forma simples no seguinte: quando nos sentimos seguras na relação, ousamos mais. Quando tememos perda de vínculo, retraímos. Se você está segura, por que você vai ter medo de falar que está com determinada necessidade pessoal, profissional? Você vai ter medo de falar das suas necessidades? Entendeu? Tem alguma coisa aí que gera esse medo de perda desse vínculo, né? De colocar em risco esse vínculo de alguma forma. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui é que esse medo ele não é uma fraqueza sua. Ele é neurobiologia relacional. Não sei qual é o seu padrão de apego desenvolvido e não sei um monte de outras coisas aqui, mas algo da neurobiologia pode estar em jogo aí. Então, saiba disso, respire fundo, tá bom? Porque as coisas são mais profundas, complexas às vezes do que podem parecer. Meu convite para você aqui é reflita sobre como você se sente ao pensar em dividir seus sonhos com seu parceiro. Você já sentiu que precisava pedir permissão ou se justificar? Compartilhe aqui nos comentários se você quiser. Tem ainda mais, tá? Tem um outro fator aqui. Uma pesquisadora chamada Terry Orbush, que estudou casamentos por mais de 30 anos, ela demonstrou que mudanças profissionais são um dos momentos de maior tensão conjugal, especialmente quando alteram o equilíbrio financeiro ou papéis tradicionais. Transição de carreira, minhas queridas, não é só profissional, é sistêmica. Tá fazendo sentido? Se essa visão já está ampliando sua compreensão, curte o vídeo agora, tá? Porque esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais mulheres. E aqui vai o ponto central. Medo de conflito não pode ser maior que o medo da estagnação. Faz uma pausa aí para refletir até o próximo episódio. No próximo, a gente vai organizar os principais medos conjugais que surgem quando uma mulher decide crescer, como o medo de o relacionamento mudar, medo de crescer mais do que o marido, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais desses medos. Mas faz uma pausa aí para você refletir sobre o que você ouviu nesse episódio, combinado? Se inscreve no canal para a gente continuar essa conversa. Até breve.